Uma carga trifásica equilibrada em triângulo é ligada a uma rede elétrica trifásica equilibrada e simétrica, cuja tensão de linha é igual a 220 volts eficazes. Sabe-se que a carga absorve potência de 2,2 kW e apresenta fator de potência unitário. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. Temos uma carga trifásica equilibrada em triângulo. A tensão da linha em triângulo é 220 volts eficaz e a potência ativa 2,2 kW. Fator de potência unitário, ou seja, carga resistiva. Julgue os itens a seguir. Vamos lá. A corrente de linha para a alimentação da carga é igual a 10 amperes. Ora, sabemos que a potência ativa trifásica é raiz de 3 multiplicado pela tensão de linha, corrente de linha e pelo fator de potência. Isolando a corrente de linha e sabendo que o fator de potência vale 1, substituindo os valores, chegamos ao resultado 10 sobre raiz de 3 amperes. Então, não é igual a 10 amperes. Alternativa incorreta. A tensão de fase da carga é igual à tensão de linha. Alternativa correta. Como a ligação é em triângulo, tensão de fase é igual à tensão de linha. As correntes de fase e de linha na ligação em triângulo têm defasagem em módulo igual a 30 graus. Isso é verdade. Temos uma defasagem. A corrente de linha na ligação em triângulo está adiantada de 30 graus em relação à corrente de fase. Alternativa correta. Se em vez de estar ligada em triângulo, a carga estivesse ligada em estrela aterrada na mesma rede elétrica, as suas tensões fase neutro e de linha teriam a mesma fase. Isso não é verdade. Na ligação em estrela aterrada ou não, temos então que a tensão de linha está adiantada de 30 graus em relação à tensão de fase. Então, essa alternativa é errada. Com base no circuito apresentado, julgue os itens que se seguem. Vamos lá. A potência fornecida pela fonte é igual a 120 watts. Para sabermos a potência fornecida pela fonte, temos que calcular em primeiro lugar a resistência equivalente. Olha que simples. Temos dois resistores em paralelo de 8 ohms, vão equivaler 8 dividido por 2, 4 ohms. Agora temos dois resistores de 4 ohms em paralelo. 4 dividido por 2, 2 ohms. E agora temos o resistor de 2 ohms em série com o resistor de 4 ohms. Resultado, temos uma resistência equivalente de 6 ohms. Como a tensão da fonte ela é 24 volts, a corrente elétrica é 24 dividido por 6, igual a 4 amperes. E agora eu posso calcular a potência da fonte. Tensão multiplicada pela corrente elétrica. E o resultado é 96 watts e não 120. Então, alternativa errada. Vamos à próxima. A tensão V é igual a 8 volts. A tensão V é a tensão no resistor de 8 ohms. Como é que nós podemos calcular? Ora, será igual à tensão da fonte, que é 24 volts, menos a queda de tensão do resistor em série de 4 ohms. Como passa por ele 4 amperes, a queda de tensão é 4 vezes 4, 16 volts. 24 menos 16, temos como resultado 8 volts. Então, essa alternativa ela é correta. Se um dos resistores de 8 ohms repentinamente apresentar problema, de modo que fique em circuito aberto, a corrente I gerada nessa situação é maior que a corrente gerada no mesmo ramo do circuito quando o circuito funcionava normalmente. Essa alternativa ela não é correta. Se nós desligamos uma carga em paralelo, nós reduzimos a corrente elétrica, porque aumentamos a resistência equivalente. É só você pensar na sua residência. Quando você desliga uma lâmpada, um ar-condicionado, uma televisão ou uma máquina de lavar, a corrente elétrica total ela vai diminuir no circuito, porque você aumenta a resistência equivalente. Então, essa alternativa ela é errada. Se ocorrer um curto-circuito nos terminais do resistor de 4 ohms, ligado em série com a fonte, a corrente I triplica em relação à situação em que o resistor funcionava normalmente no circuito. Ora, a corrente elétrica será a tensão dividida
pela resistência equivalente. Nesse caso, como teremos apenas os resistores em paralelo, porque foi retirado o resistor de 4 ohms em curto-circuito, temos a resistência equivalente de 2 ohms em verde, que já calculamos. Então, dividindo a tensão da fonte, 24 volts, pela resistência equivalente de 2 ohms, teremos uma corrente elétrica de 12 amperes. E 12 amperes é 3 vezes a corrente elétrica que calculamos na primeira alternativa, com o circuito completo, 4 amperes. Então, é o triplo, alternativa correta. Vamos agora a uma questão sobre planta elétrica. Se liga então nas alternativas. O circuito 2, ele atende a 3 pontos de luz no teto. Ora, se observarmos as luzes no teto, temos apenas circuito na numeração 1. São atendidas pelo circuito 1. Então, o circuito 2 não atende pontos de luz no teto. Alternativa errada. E se você analisar a planta, verá que o circuito 2 atende tomadas de uso geral. Na planta da instalação, constam somente interruptores de uma seção para os pontos de luz no teto. Não é verdade. Temos aqui, por exemplo, 2 interruptores paralelos. Nesse caso, a alternativa está errada. No desenho, a indicação de um eletroduto embutido no piso que se estende até o quadro de distribuição QL1. Essa alternativa ela é verdadeira. Vemos aqui tracejado um eletroduto até o quadro de distribuição QL1. Então temos a alternativa correta. E a última alternativa. Na planta da instalação são indicadas 5 tomadas localizadas a 2 metros do piso, ou seja, tomadas altas. E temos, na verdade, uma única tomada alta. Então, essa alternativa é errada. O fluxo de elétrons através de um condutor proporciona uma corrente elétrica. Para produzir a corrente, é necessária uma força eletromotriz, FEM, ou uma diferença de potencial, que, por sua vez, para ser mantida, requer trabalho ou energia. Em relação às unidades no Sistema Internacional SI das grandezas mencionadas, julgue os itens a seguir. Vamos lá. A unidade de corrente elétrica é o ampere, que significa coulomb por segundo. Isso é verdade. A unidade de corrente elétrica é o ampere. E como a corrente elétrica é a variação de cargas dividida pelo tempo, a unidade equivale a coulomb por segundo. Então, alternativa correta. A unidade da força eletromotriz é o volt, que equivale a Henry por segundo. Não é verdade. De fato, a unidade da força eletromotriz é o volt, mas ela não equivale a Henry por segundo. Próxima. A unidade de energia é o watt por metro. Completamente errada. A unidade de energia pode ser o joule, como pode ser também o quilowatt-hora, e não equivale a joule por segundo. Joule por segundo é a potência em watts. Então, a alternativa também é errada. A figura ao lado mostra o circuito de um retificador de onda completa. O circuito é alimentado por uma fonte senoidal V de T igual V máximo seno de ômega-t em volts. Suponha que todos os diodos utilizados sejam ideais. Em relação a esse circuito, julguem os itens a seguir. Ora, nós temos um circuito retificador de onda completa. Ele transforma um sinal de corrente alternada em um sinal de corrente contínua pulsante. Vamos então às alternativas. Quando a tensão V de T, tensão da fonte, está no semiciclo positivo, apenas os diodos D1 e D3 estão conduzindo. Vamos então analisar. No ciclo positivo da corrente alternada, teremos no nó A o sinal positivo e no nó B o sinal negativo, de tal modo que os diodos D1 e D3 estarão diretamente polarizados e, nesse caso, eles irão conduzir a corrente elétrica. Então, a alternativa é correta. A corrente I de T, que flui pelo resistor, ela é alternada. Na verdade, não é uma corrente alternada, é uma corrente contínua pulsante, mas não há alternância entre positivo e negativo. Ela é pulsante somente no semiciclo positivo. Então, a alternativa ela é errada. Nesse circuito, quando o diodo 4 está conduzindo, a fonte V de T
está no semiciclo negativo. É verdade, se D1 e D3 conduzem no semiciclo positivo, D2 e D4 vão conduzir somente no semiciclo negativo. Então, a alternativa correta. Julgue os seguintes itens relativos a aspectos do eletromagnetismo. Questão bastante interessante sobre eletromagnetismo. Vamos lá. Um enrolamento com 2.000 espiras, pelo qual flui uma corrente alternada de valor eficaz igual a 20 amperes, produz força magnetomotriz nula. Ora, claro que essa alternativa ela é incorreta. Se temos um enrolamento e passa pelo enrolamento uma corrente elétrica, sempre teremos uma força magnetomotriz. E a força magnetomotriz ela é o produto do número de espiras pela corrente elétrica. Nesse caso, 2.000 vezes 20, teremos 40.000 amperes espira. Então, não é uma força magnetomotriz nula. Alternativa incorreta. Um enrolamento com 2.000 espiras, pelo qual flui corrente contínua de magnitude igual a 20 amperes, produz força magnetomotriz igual a 40.000 ampere-espiras. Essa alternativa ela é correta. Já fizemos o cálculo anteriormente. 40.000 ampere-espira. Se um caminho magnético composto exclusivamente por ferro possui permeabilidade relativa igual a 3.000, então um outro caminho diferente do primeiro, apenas por possuir um pequeno entreferro de ar, possuirá permeabilidade relativa média inferior a 3.000. O entreferro significa que há um espaçamento com ar atmosférico e a permeabilidade magnética do ar ela é muito menor que no ferro. Dessa forma, temos então a alternativa correta. A permeabilidade relativa pelo entreferro é muito inferior a 3.000. O fluxo magnético concatenado com um enrolamento depende apenas da força magnetomotriz que o enrolamento produz, sendo, portanto, independente do possível acoplamento magnético entre enrolamentos diferentes. Ora, essa alternativa ela é incorreta, porque os enrolamentos diferentes, fazendo acoplamento, podem somar ou subtrair a força magnetomotriz do nosso enrolamento. Então, a alternativa ela é errada. Última alternativa. O fato de enrolamento monofásico percorrido por corrente alternada produzir campo magnético que gira com relação ao enrolamento é utilizado pelos motores de indução trifásicos. Essa alternativa não é correta. Não existe campo magnético girante em enrolamentos monofásico, apenas no enrolamento trifásico. Então, a alternativa ela é incorreta. Um transformador trifásico de 2 enrolamentos, potência 34,5 MVA, tensão no primário 138 kV, conexão estrela para 69 kV, conexão estrela no enrolamento secundário. 60 Hz, foi ensaiado a vazio conforme as normas técnicas brasileiras. Um desses resultados foi o seguinte: tensão de linha medida no secundário igual a 137 kV. Com relação a essa situação, julguem os itens subsequentes. Vamos lá. Nessa questão, temos um transformador trifásico de 34,5 MVA. Ele possui, no primário, uma tensão de 138 kV e no secundário, 69 kV. Vamos lá às alternativas. Considerando que o enrolamento de baixa tensão do transformador esteja perfeito, é possível que o enrolamento de alta tensão esteja com problema de curto-circuito entre espiras. E por que fala-se isso? Porque foi feito o ensaio a vazio e no secundário obteve-se tensão de 134 kV. Ora, se a tensão no secundário aumentou, é porque o número de espiras do primário diminuiu. Então, de fato, pode ser que haja curto-circuito entre espiras. Se for necessário, esse transformador pode ser ligado em paralelo com um transformador trifásico de 34,5 MVA, 138 kV, conexão delta, 69 kV, conexão estrela, 60 Hz. Ora, nesse caso temos dois transformadores diferentes em relação às ligações
do enrolamento. No primeiro temos primário em estrela, secundário em estrela. E no segundo, primário em delta, secundário estrela. Nesse caso, os transformadores têm diferença no deslocamento angular. E neste caso, eles não podem operar em paralelo. Então, a alternativa é errada. E se nós ligarmos em paralelo, haverá um curto-circuito no secundário e você danificará os dois transformadores. A medição da relação de espiras desse transformador não pode ser feita por um TTR, que é um medidor da relação de espiras, pois esse equipamento só pode ser utilizado em transformadores monofásicos. Essa alternativa ela é incorreta. O TTR pode também ser utilizado em transformadores trifásicos. Vamos em frente. Durante a realização do ensaio, que é o ensaio a vazio, seria de se esperar para a corrente de linha no primário do transformador um valor de aproximadamente 290 amperes. Claro que não, no ensaio a vazio temos apenas o ramo de magnetização e a corrente elétrica é muito baixa. Então, essa alternativa ela é errada. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado aí das questões. Bons estudos, botem para quebrar. Boa prova para vocês. Forte abraço.